E compartilhamento aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim, estou conseguindo. Então, tela zero, a transparência continua a mesma porcaria de sempre. Então, vamos lá. Deixa eu rever rapidamente isso aqui que a gente começou a ver na aula passada. Esse modelo de análise fatorial, deixa eu começar até aqui direto com o exemplo que a gente vai seguir até o final, um exemplo motivador. Você tem para cada indivíduo, você está olhando a nota dele em 15 assuntos diferentes. Então, gramática, literatura, redação, provas, ou cursos, provas que ele fez em cada um desses muitos assuntos aqui, 15. E a ideia era tentar entender a variabilidade dessas notas, são muitos alunos e, né, uma quantidade grande de notas para cada aluno. Tentar entender isso de uma maneira mais concisa. E um modelo que vai ser tentado é um modelo em que a gente vai, quer dizer, nós vamos ajustar o modelo e depois a gente tem que checar se ele funciona bem, se ele explica razoavelmente e tudo mais. E o modelo, então, inicial é o seguinte, é que todas aquelas notas, as 15 notas, elas poderiam ser explicadas, elas poderiam ser entendidas se a gente pensasse que cada indivíduo recebe dois fatores que a gente não observa diretamente, por isso eles são chamados de latentes, eles são não observados diretamente, eles são observados através das notas, as notas são reflexos desses fatores. Um deles é um fator verbal, basicamente representando a habilidade com aspectos verbais da pessoa, e o outro um fator quantitativo, refletindo essa habilidade lógico-quantitativa que a pessoa teria. Esses fatores a gente vai imaginar que são notas que ele tem, scores, e esses scores estão com uma média de 0, isso aqui seria o valor típico do grupo de pessoas que está sendo, para o qual a gente está tentando aprender a estrutura das notas. Alguns poucos indivíduos teriam habilidades muito grandes e alguns poucos habilidades muito poucas habilidades. Então, muito negativo é a habilidade ruim, muito... E essa forma da curva de sino parece razoável, pensando aí na distribuição de notas para as pessoas. Por exemplo, a gente não esperaria uma densidade de probabilidade na forma de U, né? Uma forma de U aqui que seria muita gente concentrada, ninguém no meio, e muita gente concentrada com habilidade muito ruim e muita gente com habilidade muito grande. Não, isso não... assim, todos nós que já estamos aí, já vivemos há algum tempo, você sabe que, se você pensar em habilidade, o que tem é uma coisa desse tipo aqui. Muita gente aqui no meio e pouca gente nos extremos aqui. Então, esse formato da curva para os fatores, ele parece razoável. E aí, a ideia é que cada uma das notas, aqui a gente teria 15 matérias diferentes, eu estou colocando 5 aqui embaixo, cada uma delas é o efeito de uma composição de efeitos dos dois fatores. Você tem o fator aqui em cima, o verbal e o quantitativo. Cada indivíduo recebe uma certa quantidade desses fatores e as notas que você vê são um reflexo da influência desse fator verbal e do fator quantitativo. Esse efeito, essa influência, ela é determinada por um peso que a gente vai colocar nessas arestas que estão aqui. A disciplina, a gramática, por exemplo, a nota de gramática, ela é influenciada pelo fator verbal e também pelo fator quantitativo, lógico. Mas o quanto que cada um desses fatores afetam a gramática, eles não precisam ser iguais, essa quantidade de influência, e, na verdade, pode ter mais influência do fator verbal do que do fator lógico, por exemplo. Então, como é que a gente explica, como é que a gente modela isso? A gente vai colocar pesos nessas arestas aqui. Então, algumas arestas vão ter mais pesos do que outras. E eu nem estou colocando aqui arestas que têm peso 0. Então, por exemplo, o fator quantitativo não tem peso em literatura. O peso, na verdade, o peso dele é 0, e daí a gente nem desenhou a aresta aqui para não poluir o gráfico.
Então, a representação algébrica desse modelo é que cada uma das notas, as 15 notas aqui, elas seriam, então aqui são essas variáveis x1, x2, etc. Essas sim, nós medimos. Essas variáveis, elas podem ser pensadas da seguinte maneira. Você tem uma média global, uma média que reflete o que essas pessoas dessa população têm como nota de gramática nesse teste que está sendo oferecido, e aí cada indivíduo particular ele fica acima ou abaixo dessa média global de acordo com esse pedaço a mais aqui. Esse pedaço a mais é a influência do fator verbal e do fator quantitativo que a pessoa recebe. Cada um desses dois fatores recebe um peso, uma carga. Aqui, esse Lzinho vem do nome em inglês, load, o carga dos fatores. O loading, então, esse aqui é o load do verbal na prova de gramática. É a carga do quantitativo na gramática. Então, esse subíndice aqui da carga, do Lzinho, indica a prova na primeira letra e o tipo de fator na segunda. Então, observa que na hora que a gente vê as várias notas, e além de tudo isso aqui, que é o reflexo do fator verbal e do quantitativo, tem ainda um erro, né, que seriam outros fatores que não são nem o quantitativo, nem o verbal, que afetariam a nota e que estão fora de controle. Questões que afetam o dia específico que a pessoa fez a prova, se ele estava doente, se ele estava deprimido, se ele teve algum problema que, né, é difícil de modelar de acordo com essas estruturas aqui. Então, esse modelo que a gente está fazendo, ele agora reflete, observa que as 15 notas que estão aqui, o fator verbal, ele aparece aqui nessa parte e é o mesmo para todas as notas aqui, né, para todas as notas. O que muda é o peso que você vai dar a esse fator verbal que o sujeito tem, essa habilidade verbal. A mesma coisa aqui, você tem o fator quantitativo aqui nas 15 notas, é o mesmo fator quantitativo nas 15. O que muda de matéria para matéria é o peso que você vai atribuir a esse fator quantitativo. Então, para a prova de física, esse fator quantitativo aqui, essa carga seria grande no fator quantitativo. Já para a literatura, essa carga do fator quantitativo provavelmente é próxima de zero, essa carga aqui. Ok. Então, aqui tem o exemplozinho com números específicos para a gente viu isso na aula passada. Então, você teria assuntos que poderiam receber cargas grandes do fator verbal, outros que vai ter cargas grandes do fator quantitativo, outros vão ter cargas grandes dos dois fatores, depende. E podem ter, inclusive, também matérias que não têm, as duas habilidades não têm carga grande. Por exemplo, talvez seja a nota de educação física, que não tem muita influência nem do fator verbal, nem do fator quantitativo. Então, essa representação que vocês estão vendo aqui, das 15 notas, ela pode ser colocada numa forma matricial. A gente pode escrever o vetor de 15 posições aqui, com as 15 matérias, como sendo igual a um vetor com 15 notas médias aqui, mais essa matriz, é a matriz com P é 15, é o número de matérias, e M aqui é o número de fatores que a gente está considerando, que são 2 nesse caso, e esse aqui é um vetorzinho com os 2 fatores que cada indivíduo tem. Então, essa expressão matricial é a expressão para um único indivíduo, não para a coleção de todos os indivíduos. Então, um indivíduo, né, está aqui o indivíduo número 1, ele tem as suas 15 notas, a nota média de todo mundo, mas aqui a matriz que representa como é que a gente atribui cargas aos fatores, o que é isso aqui é a mesma coisa para todo mundo. É exatamente a estrutura, como que notas são formadas a partir de fatores verbais e quantitativos. Para esse indivíduo 1, aqui está o fator verbal dele e o fator quantitativo dele. E mais os ruídos que também são dele, né? Os erros aleatórios que não estão explicados aqui nesses fatores. Então, no final, aqui para o indivíduo número 2, a mesma coisa, as 15 notas desse indivíduo 2, elas são representadas pela média, mais a matriz de cargas, aplicando nos fatores verbais e quantitativos, e os erros
adicionados aqui. Então, se você olhar assim, se isso aqui para cada indivíduo, né, você vê que esse primeiro termo aqui, esse vetor, ele se mantém o mesmo para todo mundo. Eles são iguais. Do mesmo jeito, essa matriz de cargas, ela também é a mesma para todos os indivíduos. O que muda de indivíduo para indivíduo é a quantidade de fator verbal e quantidade de fator quantitativo que cada um deles tem, e também os ruídos que afetaram esse indivíduo particular, para fazer com que a nota dele, das 15 notas, acabe se distanciando um pouco do que essa parte aqui do modelo vai predizer, né? Essa parte estrutural aqui. Bom, então, como a gente viu antes, a gente só observa o vetor x em vários indivíduos. E a gente quer entender esse vetor x, como é que ele varia. Se a gente pudesse ter essa matriz L, essa matriz de pesos aqui, não, os mus, aliás, de médias, e mais a matriz L, a gente conseguiria entender muito sobre as notas dos indivíduos. O que a gente só não conseguiria entender é exatamente esses fatores adicionais aqui, que são perturbações estruturais. Mas se a gente tivesse isso daqui, SL, a gente conseguiria predizer e, claro, para cada indivíduo tivesse o fator verbal dele e o fator quantitativo, a gente conseguiria predizer as 15 notas com base em apenas duas variáveis. Não só a gente tem uma economia de representação, né? Em vez de 15 notas, a gente ficar só com duas, mais importante ainda, a gente tem aqui uma explicação de como que essas notas aparecem. Elas aparecem pela combinação de duas habilidades apenas, só duas, e nesses diferentes pesos aqui. Então, quais são as matérias, por exemplo, que requer tanto habilidade verbal quanto habilidade quantitativa? Quais seriam aquelas matérias que estão mais implicadas e basicamente dependem apenas do fator verbal? Quais são aquelas matérias que, na verdade, nenhum desses fatores afeta a nota naquela matéria? Daí por diante. Então, como é que a gente vai inferir tudo isso? Eu quero agora ter um modelo que vai conseguir para mim, a partir de dados para vários indivíduos, eu vou conseguir. Primeiro, o vetor de médias é muito fácil, é só calcular a média das matérias para todo mundo, a média aritmética. Vai ser uma aproximação para esse vetor mu aqui, teórico, que seria o vetor que representaria não só os indivíduos da minha amostra, mas todos os indivíduos para os quais eu estou querendo fazer inferência. E essa matriz L, se eu preciso tentar descobrir quem é essa matriz L a partir dos dados que a gente tem e, se possível, também obter para cada indivíduo particular quanto que ele tem de fator verbal e quanto que ele tem de fator quantitativo. Então, e talvez alguma ideia aqui sobre os épsilons também, né? Se eu tiver esses caras e essa matriz, eu vou ter também uma ideia dos épsilons do indivíduo. Então, é bastante coisa. Será que a gente consegue extrair tudo isso desses dados? Os dados são só os x's aqui. Então, o modelo aqui para um indivíduo I, pensando só em dois fatores, sempre dois, a expressão aqui matricial, se você tiver mais fatores, é só aumentar aqui essa dimensão aqui, em vez de 2, passar para 3, e aqui também 3, a matriz passa a ter 3 colunas, a matriz de cargas. Mas, focando aqui em dois fatores... Professor, por que eu sei que é um exemplo didático e o senhor escolheu 2, mas numa situação real assim, como eu faria para escolher essa quantidade de fatores? Pois aí vai depender da gente conseguir resolver o problema de 2 e depois avaliar a qualidade dessa aproximação de 2, com 2. Então, vamos seguir aqui, a gente vai ver como que a gente vai avaliar quando o modelo tiver 2, aí vai ficar óbvio como é que você vai fazer se você decidir colocar 3, e aí só vai restar como é que a gente compara a qualidade do ajuste que a gente vai ter com 3 e com 2. Tá certo? Então, eu preciso... Obrigado. A ideia você vai ajustar o modelo com 2, você vai ajustar o modelo com 3, você vai ajustar o modelo com 4, com alguns valores, né? E depois você vai ter que ter um critério para decidir qual deles é o melhor, qual deles ficou melhor nos seus dados. Mas, por enquanto, vamos primeiro ver como é que a gente faria, então, para ajustar. Se eu tiver com um modelo com 2 fatores, como é que eu ajusto isso? Mas você tem razão, eu não sei quantos fatores realmente existem.
né? A menos que eu tenha uma teoria para me guiar aqui, em geral a gente não tem nesse tipo de modelo. Mas, gente, isso aqui, olha, é a base de modelos como o Word2Vec, vários outros modelos que têm aparecido aí, né, em Machine Learning, é sempre esse modelo de fatores latentes e, em geral, a dimensão desse espaço latente, que é esse número aqui, né, 2, 3, 4, quantos fatores que a gente tem, em geral, isso não é conhecido. E o que a gente faz é duas coisas. Uma é, já experimentamos bastante, a gente já sabe que mais ou menos um tamanho de 100 no Word2Vec vai funcionar legal. Não, as pessoas usam mais ou menos 100 porque para os problemas de processamento de texto e do modelo de Word2Vec, a dimensão de 100 tá de bom tamanho, tem dado bons resultados. Então, ou é um aspecto prático como esse, ou você experimenta com diferentes valores aqui e tenta escolher qual que é o melhor de acordo com um critério que a gente ainda vai aprender. Então, uma dúvida, aproveitando o gancho dessa pergunta do Marco, isso daí seria viável para utilizar como uma das formas de redução de dimensionalidade? Sim, pode ser, não só de redução apenas de dimensionalidade, mas também a quantidade de explicação que você tem, né? A semântica aqui é muito legal, quer dizer, você agora está dizendo que as notas, as 15 notas, na verdade, podem ser reduzidas a 2. Não notas diretamente, mas simplesmente a 2 habilidades. E pode ser interessante, por exemplo, num contexto qualquer, que o seu grande interesse é em avaliar pessoas de acordo com o fator quantitativo que elas têm. Ou pessoas que têm balanceado tanto o fator verbal quanto o fator quantitativo. Você pode começar a tentar descobrir coisas sobre as pessoas ou sobre as matérias, ou recalibrar as notas, né? Por exemplo, não, olha, eu estou fazendo uma prova aqui que ela está basicamente considerando apenas o fator quantitativo. Eu gostaria que uma dessas provas tivesse peso também pelo fator verbal, também olhasse essa habilidade. Então, tem uma série de coisas que você pode fazer a mais aqui para estruturar melhor essas provas, por exemplo, para que elas sejam mais equilibradas de acordo com o peso que você está dando para os dois fatores, além apenas de reduzir a dimensionalidade. Quer dizer, passa a ser um problema, não é só de economia de espaço. Então, pessoal, a gente viu aqui que esse M, né, que é a média, e a CL, são comuns a todos os indivíduos e são aspectos não aleatórios. É a estrutura do que está por trás e o que tem de aleatório aqui nessa expressão. Vamos lá, vamos ver o que tem de aleatório. Primeiro, claro, as notas. As notas são aleatórias, né? Vai variar de indivíduo para indivíduo. No meu modelo conceitual, esse mu está fixo para todos os indivíduos e esse L também está fixo para todos os indivíduos, a carga dos fatores. O que muda de indivíduo para indivíduo, que é aleatório do lado direito da equação aqui, é essa parte, os fatores, o quanto de fator cada indivíduo tem, do fator verbal e quantitativo, e esses épsilons que estão aqui, que são os ruídos, o que faz com que, na verdade, esse modelo simples aqui, de geração de nota, precise acrescentar um fatorzinho, porque só isso aqui é muito simples para explicar todas as notas, né? Você não consegue, só isso daqui não está embutido aqui, por exemplo, a ressaca que você teve da festa anterior, e que do dia anterior, e que você, então, foi mal na prova por causa disso. Então, se essa parte aqui é aleatória, a gente vai precisar fazer suposições, então. Quais são as suposições que a gente vai fazer para esses termos aleatórios aqui, o F e o Epsilon? O primeiro deles é o seguinte, primeiro, como a gente viu antes, o valor esperado para o fator, olha, esse F aqui do indivíduo I, são dois fatores, é um vetorzinho de dimensão 2, fator verbal e fator quantitativo. Qual que é o valor esperado para esses fatores? Nós vamos imaginar, a gente já falou isso antes, que eles estão centrados em 0. Valor positivo é muito fator verbal, negativo é pouco fator verbal. Então, 0 é o valor esperado. Além disso, a gente precisa fazer uma suposição sobre como que é a estrutura de variâncias e covariâncias desses fatores. Olha, a estrutura de variâncias e covariâncias está aqui, a gente vai ter a variância de um deles,
a variância do outro na diagonal, do fator verbal, do fator quantitativo, e aqui fora da diagonal, a covariância entre os dois. O que a gente vai assumir aqui? Primeiro, a gente vai assumir que as variâncias dos dois fatores é igual a 1. Por que igual a 1? Porque é o seguinte, tem uma confusão, até a gente chama de identificabilidade, um problema de identificabilidade, que se você deixar um termo genérico aqui, para a variância do fator verbal, esse termo genérico, ele pode se confundir com os elementos na matriz L, que está entrando aqui. Deixa eu voltar lá nas fórmulas anteriores para vocês verem isso. Por exemplo, está aqui, olha. Esse fator verbal, eu estou assumindo que ele vem de uma distribuição assim, e que vai mais ou menos aqui de -2 até +2, porque vai ser uma gaussiana com média 0 e desvio padrão 1. O que aconteceria se você deixasse um desvio padrão genérico aqui? Por exemplo, se eu pudesse ter, em vez de um desvio padrão de 1, pudesse ser 2, o desvio padrão. Bom, o que aconteceria é que, volta aqui no modelo que a gente tem, esse aqui em que eu pus até esses termos aqui. Olha o que está acontecendo aqui nesse pedacinho, olha. Isso aqui é o fator verbal vezes essa constante aqui. Esse modelo, ele permaneceria o mesmo. Vamos supor que eu pego o fator verbal aqui, e em vez de ter uma variância de 1, eu vou ter uma variância de 2, de maneira que, em vez de ser uma normal 0,1, vai ser uma normal com desvio 2, o que significa que o fator verbal passa a ser 2 vezes o valor do fator verbal que você fez com... Quer dizer, imagina o seguinte, nós estamos gerando esses dados aqui no computador. Então, eu gero um fator verbal para os indivíduos com a normal, com média 0 e desvio 1. Aí alguém fala assim, não. Vamos gerar o fator verbal com mais variabilidade. Ele vai ter um desvio igual a 2. Então tá, o que eu preciso fazer? Eu pego os números que eu gerei para todos os indivíduos do fator verbal deles, com a normal 0,1, eu simplesmente multiplico cada um deles por 2. Cada um deles eu multiplico pela constante 2, eu tenho agora um fator verbal que vem de uma gaussiana com média 0 e desvio 2. Tem mais variabilidade que antes. Pois bem, nesse modelo aqui, se eu pego cada um do fator verbal e multiplico ele por 2, basta eu dividir esse número aqui por 2 e eu vou ter a mesma quantidade aqui. Então, essa quantidade que está aqui, esse produto da carga do fator, vezes o próprio fator, se eu deixar esse cara aqui com uma variância indeterminada, uma variância sigma qualquer, basta eu dividir esse cara aqui por sigma também, e eu mantenho essa quantidade aqui constante. Então, o que eu estou querendo dizer é que você não tem como, se você deixar isso daqui com um desvio desconhecido, você não tem como também fixar esse outro cara aqui. Se esse cara aqui você não sabe quem que é o sigma, você não vai conseguir saber quem que é esse L que está do lado de cá. Então, para conseguir identificar esses pesos aqui, nós temos que assumir que o fator, esse fator desconhecido, ele varia na população, centrado em 0 e indo mais ou menos, os casos mais extremos vão de mais ou menos -2 até 2. Quer dizer, eles estão ou acima de 2 ou abaixo de -2. Então, a gente fixa essa quantidade para permitir que a gente realmente consiga fazer a análise até o final. Então, essas variâncias aqui, elas são fixadas em 1, e, como eu falei anteriormente, também na aula passada, a gente vai assumir que o fator verbal é independente do fator quantitativo. Se eles são independentes, no caso gaussiano, a covariância é 0. Então, está aqui com esse zerozinho. Posso assumir que eles são dependentes? Pode. Aqui não tem o problema de identificabilidade que eu falei aqui, não, para as variâncias. Você poderia assumir, e existem modelos que deixam que essas duas coisas sejam correlacionadas. Mas nós não vamos falar sobre esses modelos essa extensão aqui, hoje. Então, aqui essa explicação que eu estou fazendo aqui sobre o negócio da variância, se não tiver ficado muito claro, você depois dá uma lida nesse material aqui. Agora, eu preciso de mais algumas suposições sobre os erros. Esses erros aqui, ó, o vetor de épsilons, os 15 erros que eu tenho nas 15 matérias que ele está... Então, esses erros, eu, de novo, vou assumir que eles são 0.
De maneira que, olha, tem para cada indivíduo lá, em cada nota de cada uma das matérias, às vezes ele fica um pouco maior do que o que você estaria predizendo com base nas habilidades que o cara recebeu, às vezes um pouco menor. Tá? Né? Às vezes você tem os efeitos aleatórios aqui, eles não são só negativos. Você pode ter também aquele efeito aleatório de ter estudado na noite anterior, um pouco antes, um problema relativamente difícil que acabou caindo na prova e é muito parecido com o que você estudou por acaso na noite anterior. Então, Pessoal, desculpe interromper. No caso, se eu tivesse um fator latente, por exemplo, um terceiro, sei lá, um fator latente criatividade, e ele vai estar nesse erro aí, porque eu não usei eu não usei ele? Sim. Ele estaria embutido aqui, a menos que o fator verbal e o fator quantitativo já tenham essa característica de habilidade, de criatividade embutido, né? O que é uma habilidade verbal? O que é uma pessoa que tem uma grande habilidade verbal? Talvez seja uma pessoa que, além de ter um vocabulário rico, ele é capaz de criar expressões, frases que sejam fluentes, bonitas, agradáveis, né? Isso é um certo domínio de criatividade. A mesma coisa, o que é uma habilidade quantitativa muito grande? Não é só a memorização de fórmulas ou a manipulação de fórmulas, mas às vezes a manipulação criativa de fórmulas, né? Então, a gente vai ver mais tarde que interpretar exatamente o que são essas habilidades não faz parte aqui do modelo, né, da técnica de machine learning. Você vai precisar de alguém que entenda bem o domínio, o assunto que você está analisando, para que a pessoa possa interpretar esses fatores latentes de uma maneira que seja razoável. Mas sim, se você, esses epsilons aqui, eles estão envolvendo as outras coisas que estão separadas, né, que não fazem parte do fator verbal nem do fator quantitativo. Além deles terem média zero, qual que é a estrutura de variância e covariância entre eles? Então, aqui a gente vai assumir que as variâncias desses erros aqui, elas são diferentes, potencialmente diferentes entre si. Eu vou representar por essa matriz, esse diagonal aqui, com 15 valores que potencialmente podem ser todos distintos. O que isso quer dizer? Nós estamos falando o seguinte, olha, quando você está olhando uma nota, vamos pensar aqui, que a nota dessa matéria aqui, pode ser que o fator verbal e o fator quantitativo sejam tão bons para explicar a nota disso daqui, é tão dependente, por exemplo, sei lá, é uma matéria que basicamente é um reflexo direto do fator verbal. O que significa que esse fator quantitativo seria muito próximo de zero e também não tem muito efeito esse outro cara aqui. Quer dizer, isso aqui, você está dizendo assim, olha, é tudo intrínseco lá, quase não tem efeito aqui esses fatores extrínsecos externos. Tanto faz se o cara estava de ressaca ou não estava, ou isso ou aquilo, basta a quantidade de fator verbal dele e você tem basicamente a nota dele. Já tem outras matérias em que mesmo você tendo um fator verbal grande, um fator quantitativo grande, ele dependendo aqui, por exemplo, depende basicamente, não depende do fator quantitativo, depende do verbal. Então, aqui ele dependeria bastante do verbal, mas pode ser que para essa prova, esses fatores aleatórios aqui tenham um peso muito maior. Às vezes influenciam muito mais. Então, tem muito mais variância aqui. Esses épsilons aqui, eles podem acrescentar nessa nota X2, acrescentar esse pedaço aqui, né? A esse pedaço, que é o pedaço estrutural da nota, eles podem acrescentar valores muito mais positivos ou muito mais negativos. Muito positivos ou muito negativos. São influências extras aqui, grandes, nessa nota X2. Então, a variância, o desvio de cada um desses erros aqui, ele pode ser diferente de nota para nota. E é isso que está representado lá na frente, aqui, nesses diferentes psis aqui. São 15 números potencialmente diferentes. E fora da diagonal? Fora da diagonal, a gente vai assumir que esses erros são independentes. O que está afetando uma nota não afetaria a outra. Você vê que
é um pouco complicado aqui, talvez seja uma hipótese que não seja tão boa. Por exemplo, se várias provas estão sendo feitas no mesmo dia, e se a gente está querendo que isso daqui inclua, por exemplo, o efeito ressaca de um dia anterior, então pode ser que essa mesma ressaca esteja influenciando vários desses épsilons aqui, fazendo todos eles serem meio negativos, né? Então, se um deles é muito negativo, o da nota da matéria que está sendo feita no mesmo dia também seria muito negativo. Então, aqui talvez a gente possa assumir que essas provas não são feitas num dia só, no mesmo momento, mas ao longo de um ano, ao longo de um semestre, uma nota, por exemplo, num colégio, né, ao longo do ano. Então, aí é mais razoável você assumir que esses épsilons aqui todos têm correlação zero. Ok, então essa passa a ser uma matriz diagonal que eu vou representar por essa letra psi grande com esses 15 números potenciais. Então, com esse modelo, aqui está essas explicações, algumas dessas coisas que eu falei aqui agora. Então, a gente finalmente tem um modelo. Tá aqui, além disso, uma última suposição é que o fator e os épsilons são independentes. Né? Então, o épsilon não está embutido no F, nem o F está embutido aqui no E. Então, a matriz de covariâncias dos épsilons e dos Fs, são as covariâncias de todos os cruzamentos do erro de cada uma das 15 matérias, de qualquer um dos dois fatores, o fator 2 ou o fator 1, é uma matriz toda de zeros. Ok, então agora a gente pode obter a estrutura de covariância das observações. E é isso que a gente vai explorar para recuperar aquela matriz L, para extrair ela dos dados, para aprender ela com os dados. Porque o que passa a ser, por exemplo, o valor que você espera para o X? Até pelo modelo, pelo tanto de zeros que a gente pôs aqui para o F centrado em zero, epsilon e tal, na hora que você faz aqui, você pega o que são as notas. E aqui é o valor esperado das notas. O valor esperado de soma de coisas é a soma dos valores esperados. Essa matriz L não é aleatória, vem para fora aqui do sinal de esperança. O valor esperado dos fatores é zero. O valor esperado dos épsilons é zero. Então, o valor que você espera para as notas é o mu, que era isso mesmo, era aquele valor que você esperava, era isso que representava esse vetor mu desde o início. Bom, vamos olhar agora a coisa mais importante, que é a estrutura de correlação entre as notas. Ela vai refletir, essa matriz de covariância, que ela vai refletir essa estrutura aqui dos dados, essa estrutura do modelo, dos dados não, do modelo. Então, vamos lá, vamos representar por sigma, então, essa matriz 15 por 15, com as variâncias e covariâncias entre as 15 notas. O que é isso daqui? Isso é o valor esperado do produto de x vezes ele deitado, esse aqui em pé, vezes ele deitado. Agora vamos representar, então, o que é o x menos a sua média. Você pega a média, né, passa ali para o lado do x, o x menos a média é só esse pedacinho aqui. É o LF mais o epsilon. Carga, a matriz de cargas aplicada nos fatores mais o epsilon. Então, agora vamos lá, vamos fazer aqui uma manipulação algébrica. Isso aqui é o transposto, né? Então, passa esse transposto lá para dentro e sai multiplicando tudo, você vai ficar com essa expressão grande. Isso é esperança, esperança de somas é soma das esperanças. E aí você vem olhando aqui essas expressões, o que é aleatório, o que não é aleatório, você tira para fora do sinal de esperança. E aí, por exemplo, esse pedaço aqui, por exemplo, você vê, isso daqui vai ser a matriz de covariâncias dos épsilons, esse pedaço aqui vai ficar a esperança, o L sai para fora aqui, esse pedaço aqui dentro vai ficar a esperança é zero, esse pedaço aqui também é zero, de maneira que o que você encontra é isso daqui. A matriz de variância e covariância do X, essa matriz de variância e covariância, essa matriz 15 por 15, ela é escrita, ela é igual a esse pedaço aqui. O que é esse pedaço? Está aqui, eu estou tentando representar como se tivesse só dois fatores. Você não conhece essa matriz L, nem conhece os psis. É isso que você está querendo aprender a partir dos dados. Mas aqui do lado esquerdo tem uma coisa que você pode obter.
Essa matriz 15 por 15, aqui devia ser 15 também, né, gente? É 15 por 15 aqui. Essa matriz 15 por 15, ela é a matriz das variâncias e covariâncias das notas. Isso você obtém olhando os dados, como vocês estão fazendo lá na lista agora, do normal multivariada. Você, diretamente dos dados, essa matriz sigma é encontrada. O que você precisa agora é encontrar uma matriz L aqui, e uma matriz diagonal com esses psis, tal que essa coisa do lado de cá fique bem parecida com essa que você tem a partir dos dados. Então, vamos fazer a multiplicação desses dois pedaços aqui e somar com esse pedaço. O que dá essa expressão toda? Quer dizer, esse troço todo aqui, ele é igual, lembra sempre que essa matriz sigma, você tem uma boa aproximação dela a partir dos dados. Isso aqui vai ficar igual a esse pedaço todo aqui. Isso aqui é simplesmente eu fazendo essas multiplicações aqui, somando com a diagonal. Então dá esse pedação aqui. Só que na diagonal que aparece os psis, e fora da diagonal são produtos aqui desses L's. Uma expressão meio complicada aqui, né, do lado direito. Mas, então, se você olhar bem para esses pedacinhos aqui, a coisa curiosa é a seguinte, olha só, essa matriz L, aquela matriz de cargas, é uma matriz com 15 linhas, as 15 matérias, e 2 colunas. Olha para essa matriz agora como se fosse uma matriz com 15 linhas, e essas linhas como sendo vetores. Então, esses vetorzinhos aqui são as cargas de cada uma das disciplinas. Então, o LJ, a linha J aqui, é as cargas da disciplina J. Nos dois fatores. E aí, se você olhar para o que aparece aqui, o que está aparecendo aqui, isso aqui seria simplesmente, quer dizer, esse elemento a matriz 15 por 15 aqui, a covariância entre a variável 1 e a variável 2, ou quer dizer, o elemento que está aqui na posição 1, 2 dessa matriz, é esse cara aqui, por esse modelo. O que é esse cara? A gente está dizendo que a covariância entre a matéria 2 e a matéria 1, a nota da matéria 2 e a nota da matéria 1 nos indivíduos, é igual ao produto interno da linha 2 com a linha 1. Quer dizer, você tem que multiplicar esses dois termos e somar com o produto desses outros dois. É exatamente isso que está aqui. Ó. Isso que está aqui é o produto interno dessas duas linhas. E o que está aqui? Que está aqui nessa terceira posição 1, 3, é o produto interno da linha 1 e da linha 3. E assim por diante. Então, essa matriz de covariância, por esse modelo fatorial, a gente está descobrindo o seguinte, olha, você quer ter uma ideia de o que é a estrutura de variabilidade das 15 notas? Ela pode ser entendida assim. Se o modelo for um bom modelo, um modelo com 2 fatores for bom, o que você tem nas posições das covariâncias é o produto interno das cargas dos 2 fatores, das matérias correspondentes. Né? Então, na posição 15, 1, as cargas da matéria 15 com as cargas da matéria 1. E ao longo da diagonal, você tem o comprimento daquele vetor associado com a linha, da linha 1 ao quadrado, mais esse psi1. Então, isso é um pouco de entendimento. Então, se você olhar aqui para esses termos aqui, da diagonal, isso até ganha uns certos nomes aqui, isso é chamado de comunalidade, quando você olha para a variância da nota I, é chamado de comunalidade, que é esse comprimento aqui ao quadrado, e esse pedacinho aqui é chamado de variância específica. Então, se os 2 fatores latentes, eles não possuem impacto na disciplina I, por exemplo, se a disciplina for educação física, de maneira que o fator verbal e o fator quantitativo não tem impacto na nota de educação física, então você espera que a variabilidade da nota de educação física, ela esteja toda concentrada aqui. Porque as cargas dos fatores, essa coisa aqui vai ser próxima de zero. A educação física, a carga do fator verbal é próxima de zero. A carga do fator quantitativo para a educação física é próxima de zero. Então, se esses caras aqui são próximos de zero, você eleva ao quadrado e soma,
Isso é um número positivo, mas próximo de zero também. Continua próximo de zero. Então, toda a variância estaria concentrada aqui nesse psi. Por outro lado, suponha que a disciplina I tenha uma carga grande do fator verbal. Então, o primeiro fator, o fator 1 é o fator verbal. Então, a matéria I tem uma carga grande do fator verbal, ele é muito maior que zero, mas tem uma carga pequena do fator quantitativo, próximo de zero, o segundo. Então, olhando aqui para essa soma, esse cara aqui é bem grande, esse aqui é próximo de zero. Então, você teria essa variância aqui bem próxima dessa expressão, porque esse termo aqui seria muito próximo de zero. De maneira que toda a variabilidade das notas nessa matéria aí seria devido, basicamente, às diferenças do fator verbal. O fator quantitativo, esse aqui, ele não apareceria, ele não explicaria as variabilidades, as variâncias, por que as notas dessa disciplina seriam diferentes. O que explica, né, os desvios, as diferenças de notas nessa disciplina, se esse termo aqui é próximo de zero, o que explica isso, o que justifica esses desvios aqui, é essa quantidade. E, claro, esse pedacinho aqui também, né? Esse pedacinho. Então, como é que a gente pode, ainda sem falar, daqui a pouco a gente já vai falar como é que a gente aprende, mas como é que a gente interpreta as cargas dos fatores? Essas cargas aqui, né? Você vê que, como são dois fatores, eu estou olhando cada uma dessas linhas aqui, eu tenho 15 linhas, mas cada uma dessas linhas é um ponto bidimensional. Esse ponto pode ser colocado no plano. Se eu colocar cada um desses pontos aqui no plano, desses 15 pontos no plano, a primeira coordenada seria a carga do fator 1, ela vai ficar no eixo horizontal, e a segunda coordenada no eixo vertical. Então tá aqui, eu estou fazendo um grafiquinho aqui, onde nesse eixo aqui eu estou colocando a carga do fator 1, e aqui, nesse outro eixo, a carga do fator 2, se eu tiver essa matriz L. Imagine que, como resultado daquelas 15 notas, eu estou mostrando só algumas aqui, imagine como resultado a gente tem um gráfico similar a esse daqui. Então, depois que eu obtiver a matriz L, a gente já vai ver como que a gente vai recuperar essa matriz L, eu vou fazer esse gráfico. Esse gráfico me dá uma ideia agora de como que cada uma das matérias ela está carregada no fator 1 e no fator 2. Então, essa representação aqui mostra, por exemplo, que as disciplinas física, química e matemática, essas três aqui, elas têm um fator 1. O fator 1 é o fator quantitativo. O fator quantitativo grande, acho que eu troquei aqui, né, no anterior. Bom, não sei se eu troquei. Aqui o fator 1 aqui é o fator quantitativo. Eles têm aqui, ó, tá vendo? Tá aqui, né? Se você projetar, eles têm um valor grande do fator 1, 0 tá aqui, né? Um valor bem positivo, e um valor pequeno do fator 2. Olha aqui, matemática, o fator verbal é muito pouco, quase não. Está próximo de zero aqui ao longo desse eixo, fator 2. Vamos olhar aqui alguma das outras matérias. Essas duas aqui, redação e literatura, você vê, ela tem o fator 2, que é o fator verbal bastante alto, tá bem aqui em cima, no eixo, enquanto que você projetar aqui embaixo, em termos do fator 1, essas cargas deles são muito próximas de zero em redação e literatura. Então, não tem muito peso, não tem muita importância o fator 1 para as notas de redação e literatura. Já essas outras aqui já vão começando a ficar numa situação intermediária. Por exemplo, gramática é uma matéria que tem um peso moderado, não é altíssimo do fator 1, mas é moderado, e também um peso moderado do fator 2. Ela precisa desses dois fatores e ambos são relativamente grandes. Então, aqui é o que eu te falo. Então tá. Então, com isso, finalmente, vamos falar agora. E aí? Então, como que eu, de fato, aprendo esse modelo com os dados que eu tenho? Os métodos de estimação, a gente tem dois métodos, basicamente. Um deles, o método de máxima verossimilhança, que seria visto no segundo semestre desse curso, né? Depois que aprendeu o método de máxima verossimilhança. Um outro método
que é bom também para estimar esses parâmetros é o método de componentes principais. E esse método que a gente acabou de aprender, componentes principais, a gente vai ver ele aqui agora, usando para esse modelo. Como que a gente faz? Como que a gente usa os componentes principais para obter essa estrutura que a gente aprendeu? Pelo teorema espectral, eu sei que a matriz de covariâncias, ignorando completamente esse modelo fatorial de fatores, não tem nada a ver com o modelo de fator. Pelo teorema espectral de álgebra linear, eu sei que qualquer matriz simétrica e definida positiva, como são todas as matrizes de covariância, mesmo aquelas que eu estimo lá diretamente dos meus dados, essas matrizes aqui, elas sempre podem ser escritas desse jeito, elas podem ser decompostas nesse teorema espectral, onde essa matriz P, aliás, devia ter um linha aqui, tá, gente? O transposto aqui, essa daqui deveria ser o P'. Essa matriz P é uma matriz com as suas colunas sendo os autovetores da matriz sigma. E esse lambda é uma matriz diagonal com os autovalores associados com os autovetores. Então, isso aqui é sempre válido. Eu tenho lá os autovetores e os autovalores, e essa decomposição eu sempre posso fazer. Ok. Eu vou agora fazer uma manipulação matricial que vai me permitir escrever essa matriz sigma agora como sendo uma matriz L estrela versus essa L estrela linha aqui. Essa L estrela não tem, por enquanto, nada a ver com a matriz L anterior. Claro que eu estou usando L estrela aqui porque eu quero conectar as duas. Então, essa conexão eu vou fazer daqui a pouco. O que eu estou dizendo é que, quando você tem isso daqui, eu posso agora fazer uma manipulação algébrica e reduzir, em vez de colocar 3 matrizes, sendo a do meio essa diagonal, eu posso escrever, na verdade, isso daqui como produto só de 2 matrizes, essas L estrelas aqui, uma transposta da outra. E o que são essas matrizes L estrela? Eu venho aqui na minha matriz P, olha, que tem os autovetores como colunas, e multiplico essas colunas aqui pelos autovalores. Então, a primeira coluna, que é o primeiro autovetor, eu multiplico por raiz de lambda1, que é o primeiro autovalor. Então, cada coluna dessa matriz P, então, ela vai ser modificada multiplicando toda a coluna, que é o autovetor, pela raiz quadrada do autovalor correspondente. Os autovalores são positivos, porque essa matriz sigma ela é definida positiva. Então, quando eu faço isso, quando eu tenho aqui P, lambda, e aqui que deveria ser P', né, a transposta, eu posso pegar essa matriz lambda que está aqui, olha, e, na verdade, escrever esse lambda1 como sendo raiz de lambda1 vezes raiz de lambda1, jogo um raiz para o lado esquerdo, jogo o outro raiz para o lado direito, encontrando essa representação aqui. Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou simplesmente reescrevendo esse teorema espectral como sendo esse produtório aqui, esse produto dessa matriz por ela transposta aqui, onde essa matriz L estrela é isso que está aqui. Agora, suponha, de novo, igual a gente fez nos componentes principais, que os últimos autovalores, lembra que os primeiros são os mais altos, né, os maiores, os últimos autovalores sejam próximos de zero. Isso implica que as últimas colunas de L estrelas são aproximadamente nulas e podem ser ignoradas. Por quê? Vamos pensar aqui. Vamos imaginar, por exemplo, que esse cara aqui, o LP, que é o menor autovalor, é um valor muito próximo de zero. Então, esse raiz de lambda P aqui é um número bem próximo de zero. Por que eu acho que essa coluna inteira vai ficar próxima de zero? Esse valor muito próximo de zero não pode ser compensado por um valor gigante aqui no autovetor, não? Não. Porque todo autovetor, quando a gente escreve um autovetor, a gente sempre pega o autovetor com comprimento 1. O vetor, ele tem o tamanho dele, né, é 1. Então, a soma das coordenadas ao quadrado tem que ser igual a 1. Então, essas coordenadas, elas não podem ser gigantescas. Elas têm que ser números pequenininhos, para que a soma ao quadrado deles dê igual a 1. Exatamente 1. Então, está controlado o tamanho das coordenadas de cada uma dessas colunas aqui. Cada uma dessas colunas aqui é um vetor de comprimento 1. Então, ele não pode ser muito grande.
Então, se esse lambda P é um valor muito próximo de zero, isso aqui tudo fica muito próximo de zero. Toda essa coluna da matriz L estrela vai ser um valor próximo de zero. A coluna inteira é próxima de zero. E aí o que significa é que se essa coluna toda é próxima de zero, na verdade, na hora que você faz essa multiplicação, essas colunas podem ser ignoradas. É praticamente zero, não soma nada para compor esse sigma que está aqui. Esse sigma que está aqui. Quer dizer, multiplicar essas duas matrizes aqui com todas as colunas, ou jogando fora as colunas, e aí também essa outra aqui do lado de cá, né, porque é a mesma matriz. Jogando fora as últimas colunas que têm os seus autovalores próximos de zero, daria praticamente a mesma coisa. Então, se a gente supuser que esses caras aqui, os primeiros autovalores, já são grandes o suficiente para que quando você somar com todos os autovalores, essa quantidade já seja praticamente igual a 1, a gente ignora, então, essas últimas colunas e fica com essa matriz, essa daqui, então o sigma. Eu vou, em vez de usar a matriz L estrela, que é a matriz completa com todos os autovalores e autovetores, eu jogo fora os últimos e chamo essa matriz reduzida de L. Essa minha matriz L vai ter apenas os primeiros autovetores associados com essa matriz sigma. Isso aqui já está te indicando como é que você pode achar a quantidade de fatores latentes que você tem. Você vai olhar os autovalores e vai pegar como número de fatores latentes, vamos supor que apenas apareçam 4 autovalores grandes e os outros próximos de zero. Então, parece que você tem que pegar, então, vão existir 4 fatores latentes, e não 2, por exemplo. Por quê? Porque teve 4 autovalores grandes na história, e os outros próximos de zero. Então, essa é uma maneira de você encontrar isso. Então, o que a gente está fazendo? O sigma, ele vai ser aproximado por essa matriz. Por que eu já estou falando que os fatores latentes são isso? Porque no nosso modelo, lá atrás, deixa eu voltar aqui, no nosso modelo, o que a gente descobriu é que a matriz de variância e covariância do X, essa matriz sigma, ela é a matriz de cargas, vezes a matriz de cargas transposta, assim, ó, e mais uma matriz diagonal. Eu agora consegui um truque, uma maneira, usando os componentes principais, para dizer que essa matriz sigma, ela não é igual, mas ela é aproximadamente igual a um produto aqui de duas matrizes obtidas através dos autovetores. Falta esse pedacinho aqui. Vamos voltar aqui, então. Cadê? Então, para completar o modelo fatorial, a gente estima a matriz diagonal, que é essa daqui, por diferença. Quer dizer, quem que é a matriz, as variâncias dos erros? Vai ser simplesmente a matriz, eu vou pegar amanhã a matriz sigma, vou pegar essa aproximação que eu fiz com os primeiros autovetores, né, com essa matriz L aqui, vou fazer a diferença, essa matriz aqui é uma matriz cheia, ela não é uma matriz diagonal, mas eu vou pegar só os elementos da diagonal dessa matriz, transformar isso nesses caras, nesses psis aqui. Então, o meu psi vai ser exatamente essa diferença. Então, qual que é o resumo prático de tudo isso aqui? Como é que eu faço? É o seguinte, eu pego a minha matriz de dados, minha matriz tem N linhas, são os indivíduos, e 15 colunas, que são as notas. E eu tenho, por exemplo, 100 mil indivíduos. Aqui foi um exame do tipo Enem que foi feito. Então, eu tenho aqui 15, uma quantidade bem grande de indivíduos. Eu obtenho a minha matriz S, que é a matriz de covariância dessa matriz X aqui. Seria, por exemplo, COV-X, ou NP-COV-X, retorna essa matriz de covariância. Então, outra, lembrando aqui também, se as variâncias, né, aqui notas de matérias, elas têm mais ou menos a mesma escala. Mas se esses atributos aqui, essas colunas, são variáveis muito distintas, muito diferentes umas das outras, a gente pode preferir, em vez de usar a matriz de covariância, preferir usar a matriz de correlação direto das notas, padronizar, então, as variáveis aqui, se elas tiverem escalas muito diferentes. E aí, você, depois de obter ou a matriz S ou a matriz de correlação,
você obtém os autovalores e os autovetores vou continuar chamando de S, mas podia ser S ou R, e ordenados pelo tamanho deles. Esses autovalores, eles com certeza vão ser positivos, maiores ou iguais, maiores do que zero, porque essa matriz S ou a matriz R são definidas positivas. Então, depois que você obtiver os autovalores, você calcula a soma acumulada deles. Você vai calculando essas coisas aqui para diferentes Ks aqui. Você pega só o primeiro autovalor, dividido pela soma de todos, os dois primeiros autovalores, dividido pela soma de todos, etc., até somar tudo em cima e embaixo, e aí isso aqui vai dar 1. Então, esses AKs aqui são números que estão entre 0 e 1, começando e vão sempre crescendo à medida que você vai aumentando o K. Então, você vai acompanhando, monitorando, faz um gráfico desses AKs aqui, dessas quantidades, para verificar se você chega logo próximo de 1, se você já tem praticamente tudo, toda a soma dos autovalores, com um K pequeno. Se você tiver com poucos elementos, poucos autovetores, você consegue basicamente ter todos os lambdas aqui, a soma de todos eles. Então, se você conseguir isso, o modelo fatorial, ele vai ser bom, ele vai poder ser usado, ele vai ser útil, se você, de fato, ao fazer esses passos aqui, fizer esse gráfico, encontrar que com um número pequenininho de fatores, um número pequenininho de K, você já consegue um valor de AK próximo de 1. Então, isso significa que o modelo fatorial pode ser usado e vai simplificar a estrutura dos dados. Se você não conseguir isso, olha, eu tenho 15 variáveis, mas eu só cheguei próximo de 1 quando eu peguei o K igual a 12. Então, não adianta nada, você vai precisar de 12 fatores latentes para explicar 15 notas. É praticamente a mesma coisa. Desista. O modelo fatorial não vai ser bom. O que você está dizendo é que não existe um número pequeno de fatores que consiga explicar as 15 notas. As 15 notas parecem ser 15 habilidades completamente diferentes e que exigem fatores quase que próprios por cada uma delas. O modelo fatorial não seria bom nesse caso. Ele vai ser bom se você tiver um K pequenininho. Se você tiver um K pequenininho, você vai pegar esses primeiros Ks, os primeiros autovetores, aqueles que já fizeram o AK ser próximo de 1, e vai criar a matriz de cargas. A matriz L que você vai criar é a matriz onde cada coluna é o autovetor da matriz sigma, multiplicado pela raiz do autovalor. Isso daqui é a sua matriz L. E a matriz de variâncias dos erros específicos, né? Essa matriz psi aqui, essas variâncias, ela é obtida simplesmente fazendo a diferença. Você calcula a matriz L que você criou, multiplica ela pela transposta e faz a subtração da variância do elemento da diagonal da matriz S, a matriz que você usou para obter os autovetores e autovalores. Você vai pegar o elemento da diagonal dela e subtrair o elemento da diagonal que você vai obter fazendo esse produto com a matriz L aqui. Um bom critério de escolha de K é verificar que a soma das entradas ao quadrado dessa matriz, ela é menor ou igual a essa expressão. Isso aqui, eu vou até pular esse pedaço aqui, tá? Ignore isso aqui. Por enquanto, nesse curso introdutório, eu acho que se você simplesmente fizer o gráfico desse AK e o valor estiver próximo de 1 e tal, vai estar razoável. Mas, basicamente, o que está sendo falado aqui é o seguinte: o seu K vai ser um K bom se você pegar a matriz S completa, a matriz S aqui completa, e esse truques que você fez aqui para obter a L, obter a sigma, na hora que você olhar essas duas aqui, elas forem parecidas. Tá? Se elas forem parecidas, então isso seria razoável. E como é que você olha? Porque são matrizes, né? Então, como é que você pode olhar? Você vai ter que olhar todas as entradas dessas duas matrizes? Não. Não precisa não, porque tem um resultado matemático que você pode mostrar que é o seguinte: se você fizer a diferença dessas duas, a S aqui e o que você obteve para essa quantidade, pegar todas as entradas dessa matriz, elevar tudo ao quadrado, porque algumas podem ser positivas, negativas, né? Elevar tudo ao quadrado e somar tudo,
somar todas as entradas ao quadrado dessa matriz, isso aqui é, com certeza, menor ou igual à soma dos últimos autovalores. Então, a soma dos últimos autovalores, ela te dá uma ideia do tamanho do erro que você está cometendo aqui. Então, você pode aqui escolher, verificar, por exemplo, rapidamente, né, se você deveria escolher um K igual a 2, 3, 4, soma os autovalores ao quadrado, os últimos, isso daqui vai te dar uma ideia do tamanho do erro que você está cometendo nessa aproximação que você está fazendo. Bom, pessoal, tenho agora aqui alguns exemplos finais e eu vou... Está até trocado aqui, isso aqui eu tirei daquele livro que eu recomendei, do Johnson e Wishner. Eu vou deixar para vocês lerem, porque são tópicos adicionais e numéricos. É basicamente uma coisa numérica, apresentando um ou outro exemplo particular com alguns dados aqui. Aqui, quando você estiver fazendo, você troca aqui, vira a página, né? Existem ainda mais alguns tópicos aqui dentro desse material que eu também vou pular. Aliás, não, esse daqui eu preciso falar, porque é um aspecto prático importante. Existe um problema, eu já tinha falado anteriormente, de um problema de identificabilidade na determinação do modelo fatorial, da aprendizagem do modelo fatorial com os dados, e que forçou a gente a fazer a variância dos fatores latentes serem iguais a 1, para que não tivesse confusão entre a carga e a variância a carga, a matriz L, e as variâncias dos fatores. Além desse problema de identificabilidade que eu comentei anteriormente, existe um outro problema de identificabilidade. E esse novo problema de identificabilidade é que a matriz de cargas L, ela só pode ser conhecida a menos de uma rotação. Então, deixa eu explicar, relembrar aqui o que é isso em termos de álgebra linear. O que é uma matriz? Vamos imaginar que eu só tenho dois fatores para explicar. Tá? Isso aqui é um problema genérico, a matriz pode ser uma matriz quadrada de qualquer dimensão, mas imagina que é uma matriz só 2 por 2. Essa matriz ela é chamada de ortogonal quando você fizer o produto dela, pela transposta dela, e na ordem reversa aqui também, se você obtiver a matriz identidade. E da álgebra de matriz, mas e daí? O que é isso daqui? Bom, acontece que da álgebra de matrizes, a gente sabe que as matrizes que têm essa propriedade aqui, que são ortogonais, elas correspondem a uma rotação rígida dos eixos coordenados. Isso significa que uma matriz T, que tem essa propriedade, ela tende a ser da seguinte forma aqui, quando ela é 2 por 2. Ela tem que ser desse jeito. Existe um ângulo φ de tal maneira que a matriz T ou é desse jeito, ou é desse jeito aqui, onde φ é um ângulo de 0 a 2π. E essas matrizes aqui, T, elas correspondem a rotações no plano. Então, deixa eu explicar isso. Quer dizer, definição. A matriz ortogonal, se é uma matriz 2 por 2, ela é uma matriz que tem essa propriedade. Matrizes que vão ter essa propriedade só podem ser matrizes desse tipo aqui. Só podem ser matrizes desse tipo. E matrizes desse tipo correspondem a rotações no plano. Então, vamos tentar entender o que significa isso aqui. O que é uma matriz que correspondeu a uma rotação no plano? Vamos supor que eu tenho um vetor V, composto aqui das coordenadas x, y no plano. E vou pegar uma T similar a essa, igual a essa daqui, ó, essa primeira aqui. Onde o φ é um número de 0 a 2π. Esse número aqui. Pois bem, pega essa matriz T e aplica no ponto xy. Então, estou aqui o ponto xy, o vetor V, eu aplico essa matriz T nesse ponto. Qual que é o resultado disso? Onde a matriz T é isso daqui. O resultado dessa operação é um novo ponto no R2 e é obtido rotacionando esse V por esse ângulo φ, esse ângulo que está aparecendo aqui dentro. Quando você colocou aqui os cossenos, os senos desse ângulo, esse ângulo φ. Então, está aqui o V,
você faz a rotação nessa direção aqui, na direção horária, para obter o TV. É isso daqui que é essa operação. Então, a gente pode pensar em vetores linhas aqui também. Olha. Essa operação aqui, que eu tenho a matriz 2×2, aplicando no vetor coluna 2×1, se você calcular a transposta disso, vai ficar assim, esse vetor aqui transposto, essa matriz transposta, vai ficar desse jeito aqui. Então, está aqui o vetor V, está aqui o TV, como pontos no plano, né? A situação geométrica continua a mesma de antes, a mesma coisa. Tanto faz eu representar o vetor como linha ou como coluna, não altera o significado do que a gente quis falar. Então, eu vou trabalhar com as linhas da matriz L. As linhas da matriz L, que é a matriz de cargas. Então, vou pensar nesse tipo de operação aqui, em vez de fazer a transformação linear do jeito mais comum com matrizes, que é considerando o vetor como vetor coluna. Então, tentando explicar o problema de identificabilidade que eu tinha falado antes, considera a matriz L de carga das cargas aqui, que são essas aqui, ó, são as 15 matérias, eu tenho aqui, então, 15 linhas que estão no plano aqui. E vou pegar uma matriz ortogonal, uma matriz T, que é uma matriz desse tipo aqui. Essa é a minha matriz T. E vou agora calcular o produto L vezes T. Essa matriz aqui é uma matriz 15×2, essa matriz T aqui é uma matriz 2×2. Então, vou calcular aqui a matriz 15×2 vezes a matriz 2×2, isso vai dar uma nova matriz 15×2, igualzinho à matriz L original. Mas o que é essa operação? Essa operação ela pode ser pensada assim, aqui devia ter um T aqui também, né, gente? Assim, ó, é o L, cada um a matriz L aqui, com as suas linhas, vezes a matriz T aqui. Vezes a matriz T, ficou faltando aqui a matriz T. Então, na hora que você faz esse produto, aqui fica, essa T, ela vem aqui para dentro, multiplicando cada uma dessas linhas. É propriedade de multiplicação de matrizes mesmo. E aí, então, isso aqui dá uma nova matriz, então. Isso aqui vai ser, vocês lembram que o que é o efeito disso? É obter um novo ponto, um novo conjunto aqui de cargas, aqui, de linhas, uma linha, né, aqui, ó, 1×2 vezes 2×1, isso aqui dá 1×2 no final. É uma nova linha, diferente dessa anterior aqui. Então, uma nova linha aqui para cada um deles. Continua sendo uma matriz 15×2, mas diferente da matriz L original. Então, eu tenho aqui uma matriz L estrela, que vai aparecer, que são as linhas da matriz original rotacionadas de um certo ângulo φ. Tá bom, e daí? O que eu quero fazer com isso? Só uma explicaçãozinha, né? Vamos supor que, olha, eu tenho cada uma das minhas linhas aqui, o assunto J, a matéria J, ela está aqui representada nesse ponto. Se eu multiplico essa linha, né, aplico a transformação T, o que eu estou fazendo é rotacionando e obtendo esse novo LJ estrela. Então, se eu tiver, por exemplo, 5 matérias, olha, a matéria 1, o assunto 1, o assunto 2, L2, o assunto 3 com L3, o assunto 4, L4, o assunto 5. E eu rotacionar todas as, né, fizer essa operação aqui, multiplicar aqui, né, o que eu vou ter, esses novos pontos aqui, são esses pontos rotacionados do mesmo ângulo. Tá? Esse aqui seria o mesmo ângulo, todos eles aqui. Ok. Então, rodei as 5 linhas da matriz, rotacionei as 5 linhas. Mas e daí? O que eu quero fazer com tudo isso? Então, agora vem a explicação do problema da identificabilidade. Suponha que o modelo fatorial é correto e que a gente realmente possa escrever a matriz de covariância de X, essa matriz 15×15, que devia ser 15, que droga, desse jeito. Existe lá os fatores, e aí aparece aqui as cargas dos seus fatores, mais o psi, e isso é com 2 fatores só. Perfeito. Isso aqui está beleza, existe. O modelo fatorial é perfeito, ele funciona e é isso mesmo. É assim mesmo que as 15 notas vão aparecer. Elas aparecem. Pois bem, isso aqui é igual e eu posso tentar obter a L com o componente principal e tudo mais. Mas
perceba uma dificuldade. Pega uma matriz T, ortogonal, 2 por 2, qualquer. Ou seja, escolhe um ângulo qualquer, sei lá, 30 graus, por exemplo. Escolhe aí um ângulo qualquer, π dividido por 6, e calcula a matriz T, essa matriz aqui, ó. Né? Cosseno de π sobre 6, seno de π sobre 6, menos seno de π sobre 6, cosseno de π sobre 6. Então, pegou essa matriz T aqui. Agora, com essa matriz T, eu volto aqui nessa fórmula e lembra, como a matriz T, essa matriz é uma matriz ortogonal, toda matriz desse jeito aqui, ó, toda matriz que é escrita assim, com um ângulo aqui, com um ângulo φ, ela tem essa propriedade aqui, ó, T vezes T' ou T' vezes T é a identidade. Então, voltando aqui no modelo, aqui dentro, entre essas duas, eu posso colocar uma matriz identidade. Aqui, a identidade não altera nada. Mas essa identidade pode ser representada como T vezes T', onde essa T é essa matriz ortogonal que eu criei, escolhendo de maneira totalmente arbitrária o ângulo π sobre 6. Então, eu coloco aqui essa matriz T e agora reagrupo. Isso aqui eu vou chamar de LT, e aqui é T' vezes L', é a mesma coisa que LT vezes transposta. Eu vou chamar essa matriz aqui de L estrela. É aquela matriz rotacionada aqui, ó, essa LT ficou aqui, estou chamando isso aqui de L estrela, a nova matriz rotacionada. Então está aqui L estrela vezes L estrela transposta mais π. E agora então complicou, porque olha só, eu estou escrevendo a matriz π, o modelo fatorial com 2 fatores é perfeito. Essa matriz sigma, então, ela é escrita desse jeito. Maravilha. Mas então eu estou dizendo que a matriz sigma ela pode ser escrita desse jeito, onde L são as matrizes de cargas dos fatores, mas essa matriz sigma, que é a única coisa que eu observo, ela também é igual a essa outra linha aqui de baixo. O π permanece o mesmo, mas a matriz de cargas foi totalmente modificada por essa matriz T arbitrária que eu coloquei aqui. E diferentes T's levam a diferentes matrizes L estrelas, todas aqui mantendo a igualdade pelo lado de cá. Então, o problema que a gente chama de identificabilidade é o seguinte, é que quando você olha os dados observados, empíricos que você tem, o que você observa é uma boa aproximação para essa sigma que está aqui. E o modelo te diz que essa sigma deveria ser igual a essa coisa aqui, onde L é a verdadeira carga dos fatores que você tem. Mas você não consegue enxergar diretamente essa L, porque qualquer outra L estrela que você criar, transformando a L por essa matriz ortogonal, te dá o mesmo sigma que você está observando. Então, ao observar só o sigma, que é isso daqui, você não consegue distinguir se é a L ou a L estrela que gera esse sigma. Como que você saberia? Se uma pessoa estiver usando a L correta, ela vai conseguir reproduzir perfeitamente a matriz sigma. Mas se alguém, um outro gaiato, chegar com uma L estrela, que é obtida assim, ó, e falar, não, mas eu tenho aqui uma outra L estrela, que tem umas cargas completamente diferentes, e, portanto, na hora que você fizer o gráfico aqui, quando você fizer o gráfico, esse gráfico aqui, para tentar interpretar e dizer o que são os fatores, que esse gráfico aqui é com as cargas dos fatores. Você vai ter um gráfico completamente diferente. Então, como é que você vai poder explicar, entender o que está acontecendo? Porque você não vai conseguir identificar exatamente quem que é a matriz L ou a matriz L estrela. Então, isso significa que se a gente tiver apenas a sigma, e a gente só tem a sigma mesmo, não tem jeito, a gente não tem como identificar se é a matriz L que está gerando a sigma ou se é uma L estrela que está gerando a sigma. Onde essa L estrela vai ser as linhas da matriz L rotacionadas pelo ângulo φ. Bom, então como é que a gente resolve isso? Como é que a gente interpreta os números que aparecem na L que a gente vai obter com o meu componente principal? Qual que é a L correta?
Então, não é possível determinar uma única L tal que isso aqui seja perfeito. Existem infinitas L's com essa propriedade. São todas as matrizes que podem ser obtidas rotacionando uma matriz L que tem essa propriedade aqui, que torna isso aqui igual. Todas as matrizes de carga obtidas a partir de uma matriz L inicial, quer dizer, a matriz de carga, que você pega uma matriz L inicial, que você obteve com seus autovetores, e rotaciona essas linhas da matriz de carga, elas vão ter a mesma capacidade de reproduzir a matriz de covariância. Então, ao invés de isso se tornar um problema, a gente transforma esses limões numa limonada. Como é que a gente vai transformar isso, que parece ser um problema insolúvel e que está fazendo com que todo o modelo, então, vá por água abaixo, a gente, na verdade, transformar isso num aspecto positivo? A ideia é a seguinte: caso uma matriz de cargas L, inicialmente obtida por um método de estimação, por exemplo, pelo método de componentes principais, quando você fizer o gráfico das cargas, você obteve lá, vamos supor que sejam só duas cargas, você obteve, cadê? Está aqui. E você faz esse gráfico aqui. E na hora que você faz esse gráfico, você não consegue entender direito o que está acontecendo, você não consegue separar as notas em grupos, não fica legal. Se isso acontecer, você pode rotacionar, então, a matriz de cargas à vontade até obter uma matriz de cargas L estrela que dê uma interpretação razoável para os seus dados. Então, a ideia aqui é, se você não tiver uma boa interpretação para os fatores, você procura uma versão rotacionada tal que as novas cargas sejam mais interpretáveis. É comum a gente ser capaz de terminar com uma estrutura mais simples do que a matriz L inicial. Qual que é essa estrutura mais simples? Idealmente, a gente gostaria de ver um padrão em que cada uma das variáveis, das 15 variáveis que você tem uma carga alta num dos fatores e uma carga próxima de zero nos demais. De maneira que você estaria quase que agrupando as coisas. Então, a gente tem um algoritmo em que a gente procura uma rotação automaticamente, a gente não faz isso manualmente, né? Não sai procurando. A gente tem um algoritmo que procura uma rotação dos eixos de forma que as novas cargas fiquem o mais próximo possível desse ideal que eu estou falando aqui. Então, vamos só aqui pensar nos 15 pontos no plano, que são as cargas L's. Se a gente rodar todas, pensando que são dois fatores, né? Se a gente rodar todas elas, as cargas de um ângulo φ, isso é a mesma coisa que rodar os dois eixos do plano de menos φ e deixar os pontos intactos na sua posição. Então, isso aqui, ó, rodar a carga de um ângulo φ nessa direção, rodar ela para terminar com ela aqui, é a mesma coisa que pegar os dois eixos e rodar os dois eixos aqui, ó, do ângulo φ na direção contrária. Se você rodou o φ para cá na direção horária, a gente vai rodar o φ na direção anti-horária. Então, vamos supor que a matriz de cargas aqui, ó, a L que você obteve, seja uma coisa parecida com isso daqui. Então, estão aqui as variáveis, cada bolinha verde aqui é uma variável, e isso aqui não ficou legal. Não está tão bom assim, está parecendo que você tem um bando de matérias aqui, de assuntos aqui, um bando de matérias aqui, mas você precisa do fator 1 para essas aqui estão com o fator 1, o fator 2 está misturado. Olha o que acontece se você roda esse eixo coordenado e termina agora com esse sistema aqui de novos eixos vermelhos. Nos novos eixos, você tem essa matéria aqui que tem uma carga alta nos dois eixos vermelhos, né? Mas esse conjunto de matérias ele está concentrado ao longo desse fator. Então, o que significa esse fator? Bom, é o fator que faz com que essas variáveis aqui sejam altas. E você tem um fator grande também ao longo desse outro eixo do lado de cá. Então, deixa eu tentar apresentar. Então, tem um procedimento aqui, o algoritmo, eu não vou ficar insistindo nisso aqui, mas basicamente esse aqui é o algoritmo. Ele rotaciona as cargas para obter cargas que tentem colocar mais peso em um dos, ao longo
tentar criar esses clusters de variáveis. Tá? Aqui, a outra coisa importante aqui, depois que a gente obtém a matriz de cargas, a gente pode estimar o valor dos fatores de cada indivíduo da amostra. Suponha que o iésimo indivíduo tenha o vetor xi e que a gente tem o vetor estimado mu e a gente tem também a matriz de cargas L, talvez rotacionadas. O vetor fi desse indivíduo é estimado pela minimização da diferença entre o xi e esse fator, que tá, essa soma aqui do mu mais o LF. Então, a gente procura, para cada indivíduo, eu quero encontrar o fator verbal e o fator quantitativo dele. Então, eu vou tentar minimizar esse componente aqui para cada um dos indivíduos. É um problema de mínimos quadrados, é um assunto parecido com regressão. No fundo, isso aqui, o que eu estou fazendo é um modelo de regressão linear, com a matriz L agora fixada, mas como regressão linear é um assunto que a gente ainda vai ver, eu vou só deixar isso aqui no ar, assim, como exatamente a gente resolve isso, mas a gente minimiza, então, a gente acha o FI agora que minimiza essa soma aqui para as 15 notas daquele indivíduo. Então, vai estar na lista de exercícios o exemplo das cervejas, para você tanto fazer essa rotação aqui, quanto fazer a obtenção dos fatores aqui do indivíduo. Esse exemplo da cerveja são um estudo feito com usuários, e eles analisaram e avaliaram diferentes tipos de cervejas de acordo com atributos da cerveja, a quantidade se ela era encorpada, se ela era amarga, etc. Então, gente, de novo, igualzinho no componente principal, nos exercícios, vai ter muito pouca teoria nesses exercícios ligados a isso daqui. O que vai ter nos exercícios é basicamente usar R ou Python para você analisar alguns dados e tentar aplicar esses dois modelos, um modelo de componentes principais e um modelo de análise fatorial, para extrair alguma informação e interpretar os resultados com alguns dados que eu vou passar lá para vocês. Então, desse assunto é isso, e não sei se vocês têm alguma pergunta. A gente tem um próximo tópico que a gente vai entrar agora, que é um tópico muito legal, e o tópico é o seguinte: a gente viu lá atrás um pouquinho de métodos de classificação, né, baseados nas árvores de classificação. A gente estudou um método de classificação. Classificação é um dos problemas mais importantes, chama classificação supervisionada ou classificação apenas, é um dos problemas mais importantes de machine learning. E o que a gente vai ver aqui, vamos gastar aqui umas 2 ou 3 aulas agora, é um resultado fundamental na teoria de machine learning. Ela vai falar qual que é o melhor método de classificação possível e imaginável. Você não consegue nada melhor do que um método que a gente vai aprender aqui, que é chamado método de Bayes. Esse método é o melhor método possível e imaginável que você pode ter para um problema de classificação. Então, isso significa que está resolvido o problema de classificação? Não está resolvido, porque a gente vai ver que esse método, que é o melhor possível e imaginável, ele, na verdade, para problemas de grande escala, ele é um tanto difícil de ser aplicado. Ele exige que você saiba algumas coisas que muitas vezes você não vai saber. Então, a gente acaba, todos os demais métodos, de árvore, SVM, Deep Learning, todos são tentativas de chegar próximo desse método ideal, que é o método ótimo, que é o melhor possível imaginável, que é o método de Bayes. A regra de Bayes aqui. Pessoal, tem alguma pergunta, alguma questão acerca do análise fatorial?
Se não tem, a gente vai estar encerrando a aula aqui hoje, de novo, um pouco mais cedo. E a gente volta. Não quero entrar com esse novo tópico aqui, esse novo assunto na aula de hoje. Acho que tá bom aquilo que a gente viu. Ok? Professor, o senhor comentou que o senhor está trabalhando nessa empresa aí, né? Se eu não me engano, é a que trabalha que é a dona lá do ArcGIS, é isso, não? É isso, sim, é isso. Eu sou geólogo de formação e eu fiquei curioso assim para saber que tipo de trabalho o senhor, que tipo de contribuição o senhor está dando para a área e tal. Se sobrasse um tempinho no final de uma aula, assim, se eu pudesse apresentar alguma aplicação ou algo do tipo, pelo menos para mim iria ser interessante. Não é bem aplicação. A empresa é gigante, ela tem um campus, ela fica numa cidade chamada Redlands, na Califórnia, e ela tem um campus, assim, não é tão grande quanto o da UFMG, mas é grande, né? Então ela tem um número enorme de pessoas trabalhando e diferentes divisões. Você tem desde gente... É o maior... Eles dominam basicamente 70% do mercado de sistema geográfico de informação no mundo, né? Então, tudo quanto é empresa mexendo com geologia, exploração de petróleo, mas mesmo empresas, por exemplo, aeroportos compram o ArcGIS porque todo mundo que tem mapas, né, você não vai ficar só usando o Google Maps ou ficar... Então, você quer ter uma empresa comercial que dá suporte, que te ajuda de várias maneiras. Então, todo mundo qualquer empresa de, sei lá, cabeamento aí, né, Telemig, empresas de distribuição de água, esgoto, etc., tem tudo mapeado, né, tem mapas e eles, em geral, têm um sistema geográfico de informação e essa empresa domina esse mercado. Então, tem várias divisões dentro da empresa, vários setores. Tem o pessoal que trabalha com imagens, tem de satélite, tem setores que trabalham, sei lá, com a parte de usuário, documentação, etc. Eu estou trabalhando com uma equipe que trabalha na parte de algoritmos para análise de dados que têm referência geográfica, análise de dados estatísticos, né? Então, tem toda a parte lá que faz... como é que fala isso? Você vê eu fiquei... mapas, fazer junção de mapas, essas coisas. Eu não mexo com isso, nessa parte eu não estou mexendo. Então, o que eu mexo é na parte da análise de dados estatísticos que estão jogados em cima de um mapa. E a minha função eu fui contratado, o grupo, essa empresa, ela está pensando, está tentando criar um grupo de pesquisa dentro da empresa. E eu estou trabalhando com isso, eu estou estudando maneiras de aumentar os algoritmos, fazendo propostas, né, sobre introdução de novos algoritmos que sejam úteis para os usuários, evidentemente, e que tenham um bom fundamento científico. Então, um tratamento de dados, por exemplo, que são dados, mapas que você faz com, sei lá, uns exemplos simples, assim, mortalidade infantil. Você faz mapas, então o pessoal de área médica tem que ficar fazendo mapas de mortalidade infantil. Você tem problemas complicados com esses mapas, porque mapa por município, né? Então você faz um mapa dos municípios. E você tem municípios muito pequenininhos que uma ou duas mortes que aconteçam lá com crianças a menos de 1 ano faz com que aquele município dispare e tenha uma taxa de mortalidade altíssima, porque a população é pequena, uma morte ali dentro tem um impacto gigante. Então, você quer incorporar algoritmos para fazer tratamento desses dados e mapeamento deles, porque aí fica ruim, porque na hora que você faz um mapa desses, as coisas que mais te chamam a atenção no mapa, os valores mais extremos, os mais altos e os mais baixos também, que vai ser uma mortalidade zero, são aqueles menos confiáveis, eles têm uma variabilidade muito grande. Então, você precisa de técnicas, por exemplo, para suavizar esse efeito de pura flutuação aleatória casual que não estaria associada com o risco de mortalidade.
Análise agora de mapas dinâmicos no tempo. Você está querendo também tratamentos dinâmicos no tempo para... Em suma, são algoritmos que estão dentro da parte de... acho que ele chama o módulo lá, chama Spatial Analyst, uma coisa assim, eu não estou lembrado agora exatamente o nome do módulo, que é o que aparece no usuário, né? Sim. Não, legal. É porque eu fiquei imaginando o seguinte, dentro da geologia, a parte de geoestatística, você tem que estimar muitos parâmetros manualmente, assim, coisa que depende muito da experiência do profissional e tal. E eu sempre fiquei imaginando uma interface entre geoestatística e esses algoritmos de machine learning e tal. E eu acredito que isso deve já estar acontecendo, só que eu não consegui achar nada... Não, tem agora, inclusive, tem um modelo de busca automática de vários desses. Por exemplo, você tem lá um variograma, você tem que fazer, como você falou, um monte de decisões meio subjetivas e arbitrárias, né? Então, uma das coisas é guardar vários modelos automaticamente e escolher alguns deles automaticamente para a pessoa e apresentar. Esse é um dos projetos que a gente tem lá dentro agora. De meio que determinação automática desses métodos que você está pensando. Então, você escolhe o quê? Um variograma usual, você vai fazer um método onde você vai permitir médias diferentes ao longo do mapa, você vai assumir que o modelo é estacionário, o que você deveria fazer? Aí vai ter uns procedimentos automáticos para fazer essa tomada de decisão. Vocês trabalham com alguma coisa? O senhor tem experiência com geração de cenários, análise de incertezas espaciais, assim? Eu não sei se tem isso lá dentro do... Não, incerteza sempre tem por vários. Para essa parte de geoestatística, eu não tenho certeza se isso está... Com certeza tem estimativa de incerteza, mas eu não sei se, por exemplo, geração de cenários, eu não sei se tem. Essa parte do... O software é enorme, né? Eu não... Essa parte eu não sei. Não, beleza. Obrigado. É porque eu me interesso pelo assunto, assim, e às vezes, por falta de bagagem mesmo, de conteúdo, eu não consigo encontrar o que está rolando agora, o que está acontecendo. Obrigado. Não, tranquilo. Ok, pessoal, então vamos ficando por aqui e a gente retoma aí na terça-feira. Eu vi depois, eu li agora de manhã, sim, eu vou passar a lista de exercícios hoje mesmo para vocês e ficou na dúvida, né? Sim, aquele exercício, se ele tiver repetido, pode ignorar, não precisa entregar ele nessa nova lista, tá? O exercício que parece que foi repetido da lista anterior. Então tá, parando aqui e